Hoje a gente vai falar um pouco sobre a função do segundo grau e sobre a sua forma canônica. Bom, em primeiro lugar, sabemos que uma função do segundo grau ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c, em que a, b e c, a, b e c são todos números reais e sabemos que a é diferente de zero. Então, para chegar nessa forma canônica, a primeira coisa que vamos fazer é dividir toda essa expressão por a. Vamos ficar com f de x dividido por a igual. Isso aqui dividido por a vai me dar x ao quadrado b sobre ax mais c sobre a. Lembre que para fazer isso, eu precisei considerar que é a própria definição, né? De a diferente de zero. Né? Então, se isso aqui não é possível, isso nem mesmo é uma função do segundo grau. Outra coisa também aqui é que é importante que f seja definida de reais em reais. Tá? Então, estou considerando isso quando eu digo função do segundo grau. Ok? Então, é uma função de reais em reais. Então, a gente tem esse daqui, e aí agora o que a gente vai fazer é completar a expressão aqui para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito. Então aqui eu vou ficar com x ao quadrado mais b sobre a x, e aí eu vou adicionar um termo aqui, que é a metade desse termo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tá? Esse termo que eu adicionei, ele é a metade desse termo ao quadrado. Para ele não alterar a expressão, eu vou subtrair ele de novo. B ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais, vamos continuar a expressão aqui, mais c sobre a. Bom, embora pareça que nada tenha mudado, agora a gente pode observar essa expressão aqui, inicial, essa expressão aqui, ela é um trinômio quadrado perfeito e é justamente o quadrado de x mais b sobre a, certo? Então eu fiz isso para que aqui aparecesse x mais b sobre a ao quadrado. Então agora temos x mais b sobre a, aliás, b sobre 2a, né? X mais b sobre 2a, porque aí quando multiplica por 2, esse 2 daqui sai, então fica x mais b sobre 2a ao quadrado, menos, aqui eu vou desenvolver logo, eu vou ficar com b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Aqui eu vou multiplicar em cima por 4a e embaixo, deixa eu fazer um pouquinho maior, vou multiplicar em cima e embaixo por 4a, do lado direito. Vamos ficar aqui com mais 4ac sobre 4 ao quadrado, certo? Então, o que temos aqui? Antes da gente continuar, se você quiser, verifique que isso daqui é exatamente igual a isso. O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, b sobre 2a, mais o quadrado do segundo, b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Exatamente o que está escrito aqui em cima, tá? Só para você ter certeza de que está correto. Bom, continuando aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter x mais b sobre 2a ao quadrado menos, aí aqui a gente pode escrever assim, b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Verifique que esse menos, ele modifica o sinal de quem está aqui em cima, ficando com b ao quadrado
negativo e mais 4ac. Então eu só coloquei esse menos do lado de fora aqui para que a gente tivesse exatamente essa expressão. Por que eu queria exatamente essa expressão? Porque numa expressão do segundo grau, o delta ele é igual a b ao quadrado menos 4ac. Né? Quando a gente resolve uma equação do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, usamos essa expressão para representar o delta, ou discriminante. Então, usando isso aqui, teremos o seguinte. Lembrando que isso aqui é f de x dividido por a. Então, f de x dividido por a é igual a x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Muito bem. Se continuarmos assim, teremos o seguinte. Vamos multiplicar tudo por a agora, já que aqui está dividido por a. F de x igual a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Já que eu multipliquei todo mundo por a, esse termo vai ser multiplicado por a, então o que fiz foi multiplicar desse lado por a, aqui eu multipliquei por a e aqui eu multipliquei por a. Aí simplificando, né, os termos que devemos simplificar, esse com esse e esse com esse quadrado, chegamos a essa expressão de baixo. Muito bem, o que essa expressão tem de especial? Ela é chamada de forma canônica da expressão do segundo grau. Bom, e o que essa forma canônica tem de especial? Duas coisas. Primeiro, a gente pode descobrir que a função do segundo grau ela tem um eixo de simetria. Veja o seguinte, se eu fizer f de menos b sobre 2a mais um valor r, eu terei o seguinte. Vamos fazer isso que está aqui dentro de outra cor, só para facilitar o entendimento. Vamos fazer o que está aqui dentro de laranja. Menos b sobre 2a mais r. Então, no lugar do x, eu vou escrever menos b sobre 2a mais r. Então, vou ficar com a vezes, no lugar do x, menos b sobre 2a mais r mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Repara que isso aqui se cancela com isso e ficamos com a vezes r ao quadrado menos delta sobre 4a. Muito bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer f de menos b sobre 2a, só que agora em vez de mais, vamos fazer como sendo menos r. Então teremos a vezes menos b sobre 2a menos r mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Podemos simplificar aqui, esse com esse, e teremos a vezes menos r ao quadrado menos delta sobre 4a.
Como menos r ao quadrado e r ao quadrado são iguais, esse valor aqui, que eu vou chamar de y, vamos chamar esse cara de y1, ele é exatamente igual a esse aqui, que eu vou chamar de y2. O que isso significa? Significa que a nossa parábola ela tem um eixo de simetria. Deixa eu desenhar a parábola primeiro. Aqui, y2. Vamos desenhar a parábola primeiro. E ela vai ter um eixo de simetria, que é exatamente quem? Menos b sobre 2a. Por quê? Porque quando eu substituo menos b sobre 2a mais um valor, ou seja, mais um r, eu ando para a direita e obtenho o meu y1. Mas quando eu ando para a esquerda, usando menos r, eu obtenho o meu y2. Só que ambos estão na mesma linha vertical. E isso não importa, né? E isso acontece independente de qual seja o valor de r, né? Porque essas duas expressões sempre serão iguais. E repare que também não depende se a é maior que zero ou é menor que zero, certo? Porque sendo a maior que zero ou a menor que zero, a gente só vai mudar a concavidade. A única coisa que vai acontecer é que a parábola vai ficar virada para baixo, mas menos b sobre 2a vai continuar sendo o eixo de simetria. Outra coisa que é importante perceber é que existe aqui um ponto mais baixo, e esse ponto mais baixo a gente chama normalmente x do vértice, e a gente já percebe que ele é menos b sobre 2a. Só falta perceber se esse valor realmente é o mínimo, mas existe um valor aqui, né, que é o x associado ao eixo de simetria, que podemos chamar, por exemplo, de x do vértice por enquanto. Vamos verificar se esse realmente é o valor mínimo ou o valor máximo. Bom, vamos voltar aqui na nossa forma canônica. Vou copiar ela aqui para baixo. Então, dá uma olhada na nossa forma canônica aqui, a gente vai perceber que aqui, ó, a gente tem o simétrico de menos b sobre 2a, e aqui a gente tem menos delta sobre 4a. Se você já estudou funções de segundo grau, você sabe que menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a tem um papel importante nas funções. Vamos ver que papel é esse. Então, 2, valor máximo, ou mínimo. Então a gente viu que a forma canônica ela é assim: f de x igual a que multiplica x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Repare que a não pode ser zero, então aqui não tem uma divisão por zero, nem aqui. E a gente pode escrever isso aqui como sendo a vezes x mais b sobre 2a mais, eu vou chamar isso aqui no final, isso aqui tudo de uma constante k. Ou seja, k na verdade é menos delta sobre 4a. Tá? Então eu estou chamando k de menos delta sobre 4a. Ok? Só para a gente ficar mais tranquilo na hora de escrever e ter uma expressão mais simples. Como o valor aqui não muda, né, como esse valor não depende de x, ele é uma constante. Vamos ver o que acontece se a é positivo. Se a é maior que zero, então essa primeira expressão aqui, se a é maior que zero, então a vezes, aqui tem um quadrado, né? Quadrado daqui.
Se A é maior que zero, então, caso 1 aqui. Vamos fazer de... Então, aqui, caso 1. Se A é maior que zero, então, A vezes essa expressão x mais b sobre 2a ao quadrado é sempre maior que zero. Por quê? Porque A é positivo, então isso aqui é maior que zero, isso aqui é maior que zero, e isso aqui, como está ao quadrado, também é sempre maior que zero. O produto de duas coisas positivas é maior que zero, e A não pode ser zero, então isso aqui é maior que zero, a menos que x seja menos b sobre 2a, certo? Então aqui eu ainda estou considerando que x não é menos b sobre 2a. Então, assim, se isso aqui é um valor positivo, a menos quando x é menos b sobre 2a, e está sendo adicionado a uma constante, se eu estou adicionando um valor positivo a um número, eu estou sempre pegando esse número, independente de qual ele seja. Então vamos pensar aqui no valor mínimo. Lembre-se que a gente está falando do y, então eu estou no k, no valor k, e estou adicionando um valor, ou seja, eu estou fazendo com que o resultado fique maior do que k, que é um valor, esse valor aqui, vamos chamar esse valor aqui de p, por exemplo. P mais k, ou seja, eu estou adicionando um valor. A única maneira de eu não adicionar um valor é usar o x igual a menos b sobre 2a, porque aí nesse caso p seria zero e aí eu ficaria com o próprio k. Isso indica que se a é maior que zero, certo? K é o valor mínimo quando x é menos b sobre 2a. Então o que a gente acabou de ver é que se a é maior que zero, a nossa função ela tem um valor mínimo. Então a gente vai ter um y mínimo, deixa eu escrever isso aqui. A gente vai ter um valor mínimo, y mínimo, igual a menos delta sobre 4a, que é o nosso k, que vai acontecer quando o x for o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Certo? Então, esse aqui, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Essa parcela toda é zero. Esse p é zero, então o menor valor é k. Se p não é zero, é um valor maior, porque é p positivo mais k. Agora vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso? O segundo caso é, se eu tiver, caso 2, se eu tiver a menor que zero agora, menor que zero, a gente vai ter a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menor que zero, já que a é menor que zero, então essa parcela é menor que zero, e essa parcela ela é maior que zero, a não ser quando x é menos b sobre 2a. Então primeiro vamos pensar em x diferente de menos b sobre 2a. Então se a gente analisar agora a nossa expressão da forma canônica, o que a gente tem? A gente tem esse p agora sendo negativo. Então, se a gente analisa de novo a função do ponto de vista de k, a gente tem k subtraído, né, de um valor. Ou seja, a gente tem k mais p indo para baixo, porque eu tenho uma constante e esse valor é negativo. Eu pego o valor e retiro um valor dele. A não ser que isso aqui seja zero. Se isso aqui for zero, então eu fico com o próprio valor de k. Isso indica que k é o valor máximo quando x é menos b sobre 2a. Então, nesse novo caso, y máximo será menos delta sobre 4a e ele vai acontecer exatamente quando a gente pegar o x do vértice igual a menos b sobre 2a. Ou seja, em qualquer dos casos,
a gente vai ter um comportamento que é o seguinte: para a maior que zero, as coordenadas do vértice são menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, e a gente tem um valor mínimo. Então a gente assume um valor mínimo. E se a é menor que zero, a gente tem o vértice com coordenadas menos b sobre 2a menos delta sobre 4a, e y assume um valor máximo. E isso é permitido ser analisado a partir da forma canônica da função do segundo grau, certo? Eu espero que você tenha entendido, mas você pode ver esse vídeo várias vezes, quantas vezes forem necessárias, para você acompanhar esse raciocínio do valor mínimo e do valor máximo, que eu sei que é um raciocínio, às vezes, muito complexo e cheio de detalhes, e é necessário que você precise de um tempo para poder absorver isso. Mas assista com calma, pause o vídeo, volte se for necessário, e eu tenho certeza que você vai entender. É isso, eu fico por aqui, espero que tenham entendido e gostado. Até o próximo vídeo e tchau!